seja Deus, amém? Já me encontro aqui na presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui na congregação e já quero cumprimentar todos os ouvintes que já estão conosco, que estavam aguardando esse momento tão especial, do qual o Senhor irá falar conosco. Seja bem-vindo, você que entrou nesse canal pela primeira vez, que Deus te abençoe, que o Senhor possa visitar o teu coração nesta noite, amém? Dá tempo de vocês compartilhar o link, vai compartilhando, amém, com as pessoas que estão necessitando e precisando da palavra, amém? Eu tenho certeza que nesta live o Senhor fará um milagre na tua vida. Hoje é o segundo dia da campanha que traz por título Sementes para uma Grande Colheita. Hoje é o segundo dia. Domingo passado eu falei sobre sementes, hoje estarei falando sobre sementes e o Senhor nosso Deus nos abençoará. Talvez o que eu vou falar aqui, talvez muitos já sabem. Aqueles que já sabem vai se renovar na presença de Deus. E aqueles que não sabem vão aprender e vão ser uma pessoa abençoada também nas mãos de Deus. Quem quer orar comigo nesta noite, dá glória a Deus. Aleluia. Quem quer orar comigo, diga amém. Amém. Aleluia. Quero perguntar para os ouvintes que entraram comigo agora: você já orou? Você já falou com Deus? Ainda não? Então dá tempo para vocês orar comigo, amém? Quanto mais oração, mais bênção. Quanto mais oração, mais milagres. Eu tenho certeza que você será o próximo a testemunhar a grandeza do Pai. Quem crê assim, dá glória a Deus. Então vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, graças te dou a Ti pela Tua bondade, pela Tua infinita misericórdia. Senhor, eu me encontro aqui na tribuna, Senhor, que Teu Espírito Santo, que tudo vê, que tudo sonda, que tudo revela, o oculto, o escondido e profundo, Senhor. Meu Deus, eu lhe peço agora na autoridade, Senhor, meu Deus do Senhor, aqui nesta noite, faça um signo de fogo, ó Pai, sobre esse recinto, sobre esta congregação, meu Pai. Fecha todos os portais, meu Deus, que nada venha atrapalhar, impedir do Senhor ministrar a Tua palavra neste coração, porque do jeito que eles entraram aqui, não vão sair não, Senhor, porque o Teu Espírito Santo já está desbloqueando vidas aqui nesta noite. Meu Deus, desbloqueia a mente, desbloqueia o coração, quebra todo encantamento do inimigo, Senhor, que somente o Seu nome seja glorificado, seja exaltado, enaltecido, enquanto o Senhor for me usando, ó Espírito Santo, o Senhor vai fazendo a obra na vida dos ouvintes que estão nos ouvindo, pessoas precisando de cura, de libertação, de transformação, e eu creio, Senhor, e eu creio, meu Pai, que milhões e milhares de pessoas irão testemunhar. Aqueles que falam em português entenderão, Senhor, a fala, mas aqueles que só falam em outros idiomas, meu Deus, verá a legenda embaixo, Senhor, vai poder entender, compreender aquilo que nós estamos falando aqui nesta noite. Oh, Papai querido, louvado seja Deus. Eu que lhe peço, lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém. Vamos abrir, por gentileza, minha Bíblia já está aberta, mas vocês que estão em casa, ou no teu trabalho, ou em outro lugar, e vocês puderem abrir a sua Bíblia, por favor, por gentileza, abre ela no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Se vocês não têm uma Bíblia, não fique triste, não, mas presta atenção, somente ouça aquilo que o Espírito Santo diz à igreja, amém? Quem encontrou aí diz amém? Amém. Então vamos fazer a leitura. Não tem título, não sei se a sua Bíblia tem, mas a minha não tem título aqui. No capítulo 9, nós vamos ler o versículo 6, que diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco também se fará. Pode ler comigo: o que semeia abundância, e a abundância também se fará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza, não por necessidade, porque Deus
e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Conforme está escrito, declarou Deus aos povos, a sua justiça permanece para sempre. Continua. Olha, aquele que dá semente ao que semeia E pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz com por nós se dê graças a Deus. Podeis nos assentar, amém? Aleluia! Vai colocando a sua Bíblia do lado e vamos usar o instrumento que Deus nos deu, que são as nossas mãos, as 10 cordas, amém? Vamos adorar ao Rei aqui nesta noite, amém? Exalte, glorifique, bendiga o nome santo do Senhor para sempre. Aleluia! O tema desta noite, querida igreja, é o seguinte, vamos prestar atenção aqui para nós não perdermos o foco, amém? Repita assim comigo: sementes são dadas por Deus para serem semeadas. Esse é o tema. Sementes são dadas por Deus para serem semeadas. Presta atenção aqui, querida igreja. Uma das promessas claras na Bíblia é a prosperidade financeira dos filhos de Deus. Presta atenção. E Ele quer nesta noite abençoar a mim, abençoar a você, abençoar os ouvintes e multiplicar as nossas finanças. Presta atenção. Entretanto, meus amados, precisamos compreender o seguinte: os princípios da palavra do Senhor para termos uma vida próspera. Amém? Temos que orar. É o nosso dever com relação a isso. Mas também, querida igreja, temos que ter ação. Não é só orar. Temos que ter o quê? Ação. Ou tomarmos algumas atitudes. Precisamos do quê? De atitude. Então, para isso, vamos estudar, vamos aprender 6 versículos. Eu sei que tem muito mais, mas não vai dar tempo. Vamos ver se eu consigo falar os 6, mas vamos lá. Nesses 6 versículos que nós vamos aprender com o nosso Deus, assim como o apóstolo Paulo, ele escreveu as cartas, amém? Então vamos lá. Número 1, repita assim comigo: Deus é o dono de tudo e devemos depender dele. Eita, meu Deus. A dependência aqui nesta noite. Você depende dele. Aleluia. Querida igreja, nós lemos 2 Coríntios capítulo 9, mas tem o verso 10. Vai acompanhando comigo aí, amém? Tudo que eu vou falar está dentro da Bíblia, tá bom? Do 10, parte A, tá? Todos já estão com a Bíblia aberta aí, vamos acompanhar comigo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Coisa linda, né? Então a Bíblia diz que Deus é quem nos dá semente e pão. Presta atenção aqui. Sem a sua bênção, querida igreja, não teríamos nada. Por quê? Porque Ele é o dono. Presta atenção aqui, quem está prestando atenção, da glória a Deus. Glória a Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Assim como está escrito lá no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8. A Ele pertence a terra e tudo que nela tem ou existe, até mesmo as nossas vidas. Amém? 1 Coríntios 10, versículo 26, acompanhando aí. Quem está acompanhando, dá glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, 10, 26. Deixa eu virar a folhinha aqui. Vamos lá, todo mundo acompanhando comigo.
Amém? Mas vamos lá, depois vamos lá. Lá no 1 Coríntios, capítulo 10, 26. Todo mundo encontraram? Não é segundo não, tá? Porque no segundo não tem o versículo 26. Tá? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26. Quem pode ler para mim bem alto? Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Aleluia. Quem não compreende esse princípio, querida igreja, comete erros terríveis. Aleluia. Pensa que o seu trabalho é suficiente para trazer prosperidade. Pensa que faz um favor a Deus. Quando oferta e pode até fazer das riquezas o seu próprio Deus. Vou colocar entre aspas aqui, mamon, tá? Mateus 6, versículo 21, quando eu leio, fala que se o coração da pessoa está na riqueza material, ela se esquece que a riqueza maior está naquele que é o dono de tudo. Quem entendeu aí da glória a Deus? Glória a Deus. Vou repetir. Se o coração da pessoa está na riqueza material, ela se esquece que a riqueza maior está naquele que é o dono de tudo. Quantas pessoas, irmãos, é dessa forma? E por isso, de vez prosperar mais, não prospera. Por quê? Porque o coração dela está no amor à riqueza. Número 2. Repita assim comigo. Deus supre o bem-estar dos seus filhos. Olha que coisa linda. Deus, ele sempre suprirá o bem dos seus filhos. Por isso nós temos que crer, confiar no Deus ao qual nós servimos. Amém? O texto bíblico, querida igreja, diz que Deus nos dá pão. Foi isso que nós lemos? Alimento. Isso significa o quê, pastora? Isso significa que ele se preocupa em suprir cada uma das nossas necessidades. E devemos desfrutar de sua bênção. Não precisamos ficar ansiosos. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele cuida de nós. Amém? E nesse cuidado ele quer suprir todas as nossas carências. Alimento, moradia, educação, entretenimento, vestimenta e daí por diante. Amém? Etc, né? Mateus capítulo 6, versículo 25 e 30. E no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, fala o seguinte, que Deus, ele supre todas as nossas necessidades, não os nossos caprichos. Irmãos, vocês têm que entender o que é necessidade e o que é capricho. Capricho não tem nada a ver com necessidade, necessidade não tem nada a ver com capricho. Deus, ele vai suprir as suas necessidades e não os teus caprichos, porque ele é Deus. Então, irmãos, aqui nesta noite Deus está dizendo assim para mim, para você aqui nesta noite, que precisamos aprender a ser dependente dele. Por que ser dependente dele? Porque se você é dependente dele, Deus, ele derramará sobre você, sobre mim, sobre os ouvintes, as bênçãos que nós necessitamos, não os nossos caprichos. Amém? Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Coisa linda, não é? É Deus que supre as nossas necessidades. Por isso nós não precisamos ficar ansiosos, desesperados, aflitos. Ah, pastor, mas quem é que não fica? Somos seres humanos. Quando as coisas começam a acontecer na nossa vida, o estreito chega. Você sabe o que é o estreito, né? O estreito chega na nossa vida, nós já ficamos desesperados. Eu estava até contando para minha irmã hoje, na hora do almoço, que Deus, ele provou muito a minha mãe, no começo do ministério, do chamado, né? E ficamos, não minha irmã não participou conosco, nessa época minha irmã trabalhava, dormia no emprego, então ficava só eu e minha mãe fazendo a obra de Deus. E ficamos 3 anos e 6 meses, a qual Deus, ele provou como ouro no fogo. Primeiramente, Deus permitiu meu pai ir embora de casa. Você sabe que quando o pai vai embora de casa, é aquele que traz sempre a provisão, suprimento para dentro de casa. O pai foi embora. Minha mãe também trabalhava.
Só que eu e minha irmã sempre eram umas crianças enfermas, doentes, porque Deus o permitiu, porque Ele queria fazer uma grande obra. Então, a minha irmã praticamente ela viveu dentro do hospital. Minha irmã vivia mais dentro do hospital que em casa. E eu também passei pelo processo. Então, minha mãe não tinha como trabalhar assim, como muitos trabalham, que é registrar na carteira, ficar aqueles 30 dias bonitinho, porque os intervalos ela tinha que deixar o serviço para estar no hospital conosco. Porque a gente era criança, as crianças não podem ficar sozinhas no hospital. Então Deus provou, irmãos. Por que Ele provou? Porque Deus iria trazer algo para nossas vidas, sabe? Algo tremendo, que se Deus não provasse, não preparasse o nosso coração, hoje nós não daríamos o quê? O valor devido. Então, às vezes, quando eu vejo pessoas passando por um momento difícil, eu falo assim para minha irmã, meu Deus, se ele soubesse que Deus, ele supre todas as necessidades, não ficaria desesperado. Irmãos, e Deus fechou o coração de toda a minha família para não nos ajudar, porque é prova. Quando é prova, uma prova é prova, já fala, está sendo provado. Se você for provado e todo mundo te ajudar, isso não é prova, isso é um auxílio, não é? E Deus fechou o coração da minha família. Minha família, principalmente da parte da minha avó, dos meus avós, são uma pessoa próspera. Irmãos, eles tinham do bom e do melhor para dar. Eu era neta. Mas Deus fechava o coração, porque Deus queria provar nós como ouro no fogo. Mas mesmo Deus provando, irmão, Deus não deixou, amém, de nos abençoar no momento da prova. Só que assim, irmão, não vai pensar que eu fui abençoado no arroz e no feijão. Deus, Ele queria o quê? Provar, nem na carninha que a gente fala, né? O franguinho de domingo assado, né? O bife, não. Irmãos, minha mãe, ela gostava muito de plantar. No quintal, lá onde eu morava, lá no caso, lá no Morumbi, onde eu morava, lá tinha pé de mamão, pé de banana, pé de goiaba, deixa eu ver se eu estou esquecendo. E chuchu. Beleza, né? Lembrei. Irmãos, você já viu o fruto dar fruto o tempo todo? Não dá fruto todo, né? Cada fruto tem a sua estação própria de dar o quê? O fruto. Mas para nós não morrermos e nem perecermos de fome, o que Deus fez? Que o fruto desce o tempo todo. Irmãos, era época de... tinha mamão também, mamão, né? Mamão nem chegava a amadurecer, irmão, mamão verde. Minha mãe pegava o mamão verde, picava tudo bonitinho lá e fazia refogado. Mas não vai pensar que tinha óleo, cebola, alho. Era picadinho de mamão. Não tinha nada de gostinho gostoso, não. Era gostoso porque quem está com fome, qualquer coisa é saboroso, né? Quem está com fome, né? Não tem escolha. Porque aquilo que Deus escolhe não tem o quê? Escolha. Aleluia, irmãos. Aí era banana. Irmãos, quando a banana começava a amadurecer, tinha uma cachorrinha que chamava Nina. Ela falava assim para minha mãe, eu vejo ela amanhecendo no outro dia, ela vai comer banana madura. E quando chegava no outro dia, minha cachorrinha já tinha comido a banana que estava chupando. Irmãos, era o cacho de banana. Chegava quase chegar perto do chão. Né? Porque minha mãe que plantou, né? Não tinha muito entendimento, tem que cavucar bastante, né? Mas o pingo quase pegava perto do chão. Minha cachorra comia antes de nós. Aí foi a goiaba, aí foi o chuchu. Sem brincadeira nenhuma, irmãos. Eu nunca vi um chuchu tão grande na época da prova. Irmãos, nós não tinha balança, mas calculando, um chuchu era no base de 1,5 kg, 1,5 kg e pouco. Era muito pesado, você sabe que o cabinho do chuchu, ele é frágil, né? Se é muito pesado, ele se rompe, né? Sim. Irmãos, era muito pesado. Mas, irmãos, eu não perdia um dia de culto, porque eu era de outro ministério, lá era o culto todo santo dia, de segunda a segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, lá era a Patrícia lá, pregar a palavra de Deus. Não é pensar que alguém parava na minha casa, pegava de cá e levava. Eu estava popular, né? Pé 2. Mas não perdia um culto, irmãos. Mesmo que você não tivesse gás.
Mesmo se não tivesse aquilo ali. Irmãos, a minha mãe me ensinou a servir a Deus na prova, na alegria, na abundância, em todos os momentos da minha vida. E por isso eu louvo ao Senhor, amém? Glórias a Deus. Voltando para aqui para a palavra de Deus. Paulo, aleluia, um homem muito abençoado, né? Uma parte do que Deus nos dá é a semente. Repita assim comigo. Uma parte do que Deus nos dá é a semente. Agora presta atenção nessa palavra que você vai repetir comigo. Não deve ser comida. Repita assim comigo. Não deve ser comida. Lembra que eu perguntei domingo passado como que o irmão José gostava de comer maçã? Lembra? Você pode até comer a metade da maçã, mas a semente você não pode comer. Amém? Vamos lá. Paulo, querida igreja, ele diz que além de nos dar pão para o alimento, Deus nos dá a semente. A semente foi feita para quê? Para semear. Aqui está o segredo da prosperidade, igreja. Prosperar, repita assim comigo, prosperar é crescer naquilo que se tem. Uma parte do que Deus nos dá são sementes. E se comermos as sementes, não teremos o que semear. E, consequentemente, não iremos colher amanhã. Portanto, temos que identificar o que é semente, o que é semear. Irmãos, tem pessoas que não prosperam porque não sabem identificar isso. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Temos que aprender, irmãos. Vamos aqui, repita assim comigo. A primícia são sementes. Mas, pastora Patrícia, o que é primícia? Vamos lá. Primícia são a primeira parte da colheita. Ou seja, uma oferta, querida igreja, que tiramos antes de tudo, já pela manhã, né? Assim que recebemos algum recurso, presta atenção aqui. Elas são santas ao Senhor. Eu quero todo mundo falando comigo para nós aprender. Vou repetir de novo. O que é primícia? Primícias são as primeiras partes da nossa colheita. Ou seja, uma oferta que tiramos antes de, assim que recebemos algum recurso. Elas são santas ao Senhor. Se elas são santas, elas não nos pertencem. Ela é santa. Sim ou não? Sim. Ou seja, se a usarmos, estaremos roubando a Deus. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Por quê? Pois dele sempre é a primeira parte. Quem está entendendo aí? Sabe que está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz assim, repita assim comigo. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 3 e 5, o primeiro é o melhor. Diga assim comigo, o primeiro é o melhor. Sempre será o melhor. Amém? Vamos falar agora dos dízimos. Os dízimos são semente. Repita assim comigo. Os dízimos são semente. A Bíblia ensina, querida igreja, que os dízimos, que é o 10% de tudo que ganhamos, também são do Senhor. E não podemos usar para nós. Não podemos usar para nós, porque não nos pertence. Sob pena de estarmos roubando. Isso é grave, não é verdade? A infidelidade, querida igreja, nesta área, abre porta para o espírito devoradores. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Eita Deus, vamos lá. Ou seja, se não damos ao Senhor, o inimigo tem legalidade de quê? Roubar, de
Quando você não devolve, você dá legalidade para o inimigo fazer o que ele quer. Amém? Quem está entendendo aí, da glória a Deus? Glória a Deus. E se não damos a Deus, o que vai acontecer? Teremos gastos que nós não estamos esperando, com coisas que acontecerão fora do nosso orçamento. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo aí, da glória a Deus? Glória a Deus. Irmãos, com coisas que acontecem fora do orçamento, o que acontece? Impede a nossa prosperidade em Deus. Estude comigo, leia comigo, veja comigo o que diz lá no livro de Malaquias 3, 8 e 10. Acho que não vai dar para ler por causa do horário, mas vocês vão ler lá na sua casa. Repita assim comigo: as ofertas são sementes. Presta atenção aqui. Além da semeadura de primícias e dízimos, que são previamente requeridas pela palavra de Deus, há uma parte, querida igreja, dos recursos que ganhamos, que também são semente. Presta atenção aqui. As ofertas voluntárias, aquelas que não estão designadas na Bíblia, mas o que o Senhor espera, querida igreja, é que semeamos na sua obra e na vida das pessoas. Quem está entendendo aí, da glória a Deus? Glória a Deus. Então, como identificar, pastora Patrícia, esta semente? Primeiramente, orando. Só quando eu quero? Não. Orando sempre a Deus e consultando sobre quanto Ele quer que ofertemos em cada oportunidade que Deus nos dá, ou seja, conforme a necessidade do reino. Irmãos, vocês têm que orar, porque você é dependente dele. Número 4, eu estou resumindo porque não vai dar tempo de falar de tudo, mas vamos lá. Fidelidade na semeadura. Repita assim comigo: fidelidade na semeadura. Abre as portas para a prosperidade de Deus. Sabe quando nós lemos lá no 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, está dizendo assim: quem semeia pouco, o que vai acontecer? Colhe pouco. Quem come as sementes vai acontecer o quê? Empobrecerá, querida igreja. É uma lei espiritual, amém? Que não será revogada. Porque se quisermos andar na bênção, precisamos aprender a dar. Oh, coisa difícil. Dá dói. Já viu aquela falar que dá dói? Mas nós temos que aprender a dar sem doer no bolso. Dá sem lembrar do que você está fazendo, porque você está fazendo uma obra para Deus. Número 5, irmãos, eu estou resumindo bastante porque não vai dar tempo por causa do horário. Vamos lá. Repita assim comigo, número 5. Vamos lá, nós falamos 6, comecei a falar de 6 versículos, então no 5. Diga assim comigo: ao homem, Deus dá mais e mais, com o propósito de que o homem seja generoso. Deus dá mais e mais com propósito para que o homem seja generoso. Eita Deus! Onde está escrito lá no 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, que nós lemos. Por quê? Porque Paulo diz que Deus quer nos enriquecer em tudo. Irmãos, Deus não quer enriquecer só em alguma coisa que você faz. Eu sempre explico para as pessoas: Ele quer te enriquecer você em tudo, espiritualmente, nas finanças, na saúde, na família. Olha quantas coisas. O mundo, querida igreja, pode enriquecer o homem de um lado, mas o saqueia do outro. Então vai cair por elas, não é verdade? Mas para vivermos na prosperidade de Deus, querida igreja, porém, precisamos entender que Ele nos enriquece para toda generosidade.
Isso, ou seja, Ele nos dá para que sejamos cada vez mais, o quê? Mãos abertas, não assim, mãos abertas. Conclusão aqui, irmão, por causa do horário, bem? Algumas pessoas que da igreja não gostam quando falamos desse assunto de finanças. Mas o Deus que exige, Ele não te pede. Ele exige de mim, Ele exige de você uma semeadura. E foi o primeiro a ofertar para nos salvar. Ele deu o melhor que tinha. O que Deus deu que o melhor que Ele tinha? O Filho dele, foi Jesus. E Jesus era o seu único Filho. Se você ainda não aceitou essa oferta de Deus para a sua salvação, porque o momento é agora, o momento é hoje. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Onde você retribui a entrega? A Ele é o melhor que você tem. Sua vida é dar as primícias, dízimo, ofertas e ação que você faz para demonstrar sua gratidão a Ele. Então, todos que estão aqui, Deus colocou na tua mão o quê? Sementes. E vamos usar essas sementes, querida igreja, com sabedoria. Amém? Se todos começarem a usar com sabedoria, a sua vida vai mudar. E vai mudar para melhor. Porque você vai ser dirigido pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. E tudo que você fizer vai dar certo. É assim quando nós lemos na Bíblia, não foi isso que Isaac fez? Isaac estava numa terra de Gerar, numa terra que ele estava passando momentos difíceis, com fome, mas ele parou de semear? Não! Ele usou a semente certa, ele plantou uma semente e colheu quanto? 100. Ó, você vê, uma semente, o que é uma semente? Talvez para nós a gente ache que é nada, né? Mas a partir do momento que você semeia aquela semente, você vai ficar maravilhada. Você vai ficar maravilhado. Porque daquela semente brotarão mais 100. Se você plantar 100, 100 por 1 vai dar quanto? 1000. E se você plantar 1000 sementes por 1? E se você plantar 10.000 por 1? 100 mil, agora eu vou dar conta. 100 mil semente multiplicando por 1 milhão. Olha, pensa se vocês começarem a usar essa sabedoria que Deus tem te dado. Não se acomode, não. Amém? Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça com sabedoria. Um exemplo, não é qualquer terra que vai nascer qualquer semente que você plantar. De acordo com o clima. Você pode ver, em cada estado que for plantar, ele não pode plantar o que planta no estado de São Paulo, que vai plantar lá no Mato Grosso, não é? Lá em Santa Catarina, que é mais frio, eles têm que plantar de acordo com o clima. Então, Deus está dizendo para você que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, desde que você planta a sua semente com sabedoria, igreja. E se você fizer isso, você vai ficar maravilhado, porque é o Deus do milagre que vai realizar isso na tua vida, é o Deus da provisão. Eu já vi cada testemunho lindo, tem até um filme, né? Se vocês verem lá, O Fazendeiro, que estava passando, quem já assistiu o filme vai lembrar, é um filme verdadeiro, é um filme real, né? Que aconteceu na verdade. Ele estava passando por crise, não estava chovendo, não é? E ele tinha plantado o quê? Batata. Por que ele plantou batata? Porque por mais que a batata precise de água, mas é um serzinho que aguenta um pouco a seca. Mas só que tem um porém. Para surpresa deles e para aqueles que foi ajudar ele a colher. Mas antes disso ele orou. Isso é o segredo de prosperar. Ele orou ao Deus do céu, dizendo: Senhor, é tudo que eu tenho, essa semente que eu plantei é tudo que eu tenho, não tem caído uma gota sequer de chuva. Você viu que o vento, né, soprava, né? Você viu o pó levando embora. Mas na hora, quem olhasse para o lado de fora, não estava acontecendo o quê? Nada. Quem sabe você também está assim, olhando para o lado, para a direita e para a esquerda, não consegue ver nada.
Mas quando chegou lá os amigos, os tratores, as pessoas, né, segadores, que ia ajudar ele colher, todo mundo começou a olhar também, só ouviram o quê? Nada. Mas na hora que eles começaram a cavocar, foi ou não foi? Na hora que você fazer os buracos, para surpresa de muitos que queriam ver a derrota dele, viu tirando cada vez mais batata, mais batata, mais batata, mais batata. Você vê que ele pulava, né? Ele ria, e aí começa a cair chuva, né? A providência chegando. Assim é o nosso Deus. Se ele ficasse olhando para as pessoas e falar, ó, você perdeu todo o seu investimento. Porque ele tinha feito um investimento para plantar aquela batata. Porque, irmãos, não tem como você fazer alguma coisa sem investimento. Sem investir em alguma coisa. Você precisa investir. Ou seja, na educação, ou seja, no artesanato, ou seja, em alguma coisa na tua vida tem que ter investimento. Nada se vem do que de graça. É, não é? A não ser que alguém te dê de graça. Mas se alguém te dê de graça, ele quer ver você semear. Não tem jeito. Tem que pagar o preço do mesmo jeito. É, não é? Todo investimento, irmãos, tem que ter gasto. E quantas pessoas vinham falar para ele? Queria ficar devendo aquilo que ele tinha investido. Mas Deus mostrou para ele que quando nós entregamos a nossa semente nas mãos do Criador, do nosso Salvador, aleluia, Ele vai multiplicar aquilo que nós semeamos. Então nós estamos em campanha, sementes para uma grande colheita. Hoje Deus colocou sementes na sua mão. Não está falando semente, está falando sementes. Quem foi para a escola vai saber que eu estou falando de plural. É, não é? Estou falando singular, estou falando de plural. Ele colocou sementes nas tuas mãos, tudo que vier na tua mente, tudo que vier no teu coração. Quem é que está colocando na sua mente, no teu coração? Quem é que está brotando desejo na tua mente, no teu coração? É o Espírito Santo de Deus. Soprando ideias, mais ideias, para você semear semente. E quando nós obedecemos a voz do Todo-Poderoso, não tem como dar errado. Não tem como você falhar. Não tem. E se você veio hoje nesta palavra que Deus está mandando para você, vai dar certo. Vai dar certo. Você vai sair desse problema que você está vivendo. Quando você começar a dar valor naquilo que Deus tem te dado. E quantas coisas Deus tem te dado que você nem dá valor naquilo que Deus dá. Eu vejo pessoas diariamente, irmãos, que eu converso diariamente com as pessoas, e às vezes eu fico revoltada. Eu falo, meu Deus, eu vejo, por que ele não vê? Eu vejo Deus prosperando, eu vejo Deus falando, por que ele não consegue ver, sem enxergar Deus fazendo a obra na vida dele? Irmãos, o nosso país, o nosso Brasil é um país abençoado, irmão, que tudo que plantar vai colher. Por que muitas coisas são... tira daqui e vai para o exterior? Por que será? É a melhor qualidade que tem. Embora os brasileiros não dão o devido valor naquilo que tem o Brasil. Poderia estar prosperando muito mais. Exportação. Amém? Então Deus está dizendo algo para você. Ele te deu sementes. E a semente, se você colocar no bolso, meu querido, não vai acontecer nada. Se você colocar essa semente no teu bolso, vai embolorar. Você vai perder a sua melhor riqueza da tua vida. A semente não foi para colocar no bolso ou guardar em qualquer outro lugar. A semente foi dada para nós usarmos ela, para plantar. E se todos os irmãos fizerem isso, vai sair daqui abençoados, amém? Vamos ficar de pé por causa do horário. Agora está cedo, mas o horário já foi embora, amém? Glórias a Deus, como está popular, né? Como os irmãos dizem, amanhã é dia de branco, pastora Patrícia. Isso aqui tem gente que agora já vendo cor de rosa, né? Mas vamos orar para que Deus nos abençoe, amém? Eu vou orar, irmãos, aqui nesta noite. E se vocês prestarem atenção naquilo que Deus falou, vai acontecer o sobrenatural de Deus na tua vida. Amém? Vai sair daqui empresários,
daqui. Homens de negócios, mulheres de negócios. Irmãos, isso foi feito para nós e não para os ímpios. Quem está prosperando é o ímpio, mas quem tem que prosperar somos nós, os santos de Deus, os homens e mulheres de Deus. Deus te deu inteligência, Deus te deu conhecimento. Se você não tem, vai estudar. Se você acha que você não tem nenhuma ideia na tua mente, então vai estudar. Somos nós, irmão. Hoje a gente vê as pessoas prosperando, são os artistas, que muitas vezes você abre sua televisão lá e começa a ver, pega o seu celular e vai começando a navegar, você vendo pessoas tendo isso, viajando, as pessoas viajando de iate, outros para Miami, outros para outros países, e você só fica apreciando o que eles estão fazendo. Não, está errado. Eu sei que é lindo, é bonito ver, mas o mais lindo, bonito será quando você estiver do outro lado. Aleluia. Você dizendo, pastora, eu estou aqui em Miami, pastora, estou aqui em Israel, pastora, estou aqui em Dubai, aleluia, prosperando. Ah, mas só nesses países que prosperam? Não, até no Brasil você prospera. Glória a Deus. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo para você? Porque quanto mais Deus te abençoar, mais você vai poder abençoar outras vidas. Você vai semear semente em outras vidas. E outras vidas semearão. Aleluia. E de uma semente vai nascer quando? 100. É como eu estava falando para vocês. Só multiplicar, até chegar ao 1 milhão. É isso que Deus quer fazer para nós aqui. Amém? Às vezes eu vejo eles, irmãos, eles querem fica lá, ostentando, porque eles ostentam, eles não ajudam, eles ostentam. Mas se Deus te abençoar, você não vai ostentar, você vai abençoar vidas. Através de você, quantas cestas básicas você vai poder comprar para alimentar pessoas que verdadeiramente estão com fome? Se você plantar a semente, quantos remédios você vai poder comprar para aqueles que estão doentes, com câncer, fazendo tratamento, com quimio, radioterapia? É ou não é? Com as suas sementes, você poderá abrir outros negócios, outras vagas de emprego para aqueles que estão desempregados, que estão desanimados, derrotados. Quantas pessoas tiraram a vida, estão tentando tirar a vida, porque tem batido em várias portas, não tem conseguido uma porta aberta. É ou não é? E Deus te chamou você para vencer, para prosperar. Tudo que você colocar a mão, que vai acontecer? Vai prosperar. Aleluia. Você está aqui nessa noite é por causa disso. Se a tua mente não foi aberta hoje, Deus vai fazer um desbloqueio na tua mente. Aleluia. Olha que palavra forte que Deus manda para nós aqui. Se Deus abençoou Abraão, Isaac, Jacó, eu poderia falar de outros, né? Jó e outros mais que prosperaram porque obedeceram a palavra de Deus. Até mesmo Salomão, tudo que ele desejou na vida dele, ele teve. Se ele pensasse como se fosse no dia de hoje, ai que vontade de tomar uma Coca-Cola, já tinha Coca-Cola na mão dele. Já é popular, tá, irmãos? Não que tenha escrito Coca-Cola na Bíblia. É um desejo dele. A Bíblia fala que tudo que ele desejou, ele teve. Quando ele viajava para outros países, tudo que ele achava de bom, ele trazia para Israel. Investia em Israel. Vocês estão entendendo? Na hora que vocês começarem a plantar essa sementinha, aleluia, você vai ver, aleluia, muitos vão ver, vão te visitar, perguntando para você qual é o segredo de Deus te prosperar tanto na tua vida. Assim como a rainha de Sabá procurou Salomão para saber se tudo que tinha falado era verdade. Se vocês começarem a dar valor na palavra, porque a palavra é verdade, a palavra é real, o Senhor vai tirar pessoas de longe para vir até você, para conhecer o Deus a qual você serve, e você vai falar do Deus a qual você serve, e eles vão também prosperar a vida deles. Aleluia. Você vai se tornar uma referência no Brasil. Os brasileiros precisam, irmãos, aleluia, ser referência, porque muitas vezes quando você vai para fora do país, eles falam muito mal de nós brasileiros. É ou não é? Vou falar bem? Não fala. Vamos se levantar, vamos se reerguer, vamos ser na verdadeira referência nesse Brasil. O Senhor disse assim, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor.
Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, levante as tuas mãos. Mas assim, abre as tuas mãos como se fosse para receber. Porque você vai receber aqui nesta noite. Oh, Espírito Santo da verdade, esta palavra não é minha, mas esta palavra é tua, meu Pai. Se é verdade o que está escrito na Bíblia Sagrada, porque eu sei que é, meu Deus, vai colocando sementes, meu Deus, vai colocando sementes, meu Deus, na mão da irmã Cristina, vai colocando sementes na mão do irmão José, vai colocando, Senhor, semente na mão da irmã Sandra, vai colocando semente nas mãos da missionária Úrsula, vai colocando semente nas mãos da irmã Rosa, meu Deus, daquela moça que está do lado, meu Deus, coloca semente na mão do irmão Paulo, começa a colocar semente na mão da irmã Lélia, começa a colocar sementes, meu Deus, na mão do irmão Alcides, começa a colocar sementes, meu Deus, na mão da irmã Tainara, começa a colocar semente na mão do Felipe, começa a colocar semente nas mãos da Fabienne, começa a colocar sementes, meu Pai, no presbítero Gonçalves, meu Pai, coloca essas sementes na mão do Jefferson, Senhor, coloca sementes na mão da mão Carol, começa a colocar sementes, meu Deus, na mão do Guilherme, meu Pai, começa a colocar sementes na mão do pastor William, começa a colocar sementes, meu Deus, na mão da missionária Rosana, começa a colocar sementes na mão da Gabriele, começa a colocar sementes na mão do Mike, Senhor, começa a colocar sementes, meu Deus, na mão da irmã Sandra, começa a colocar sementes, meu Deus, na mão do Arnaldo, Senhor, começa a colocar semente na mão da mão Flávia, meu Deus, vai colocando semente, coloca semente nas minhas mãos também, Senhor, meu Deus querido, porque queremos ver, Senhor, o Senhor trabalhar nas nossas vidas, sopra os nomes das pessoas que aqui estão, até agora ninguém o conhece, ninguém sabe quem ele é, mas na hora que eles começar a se esforçar, tendo bom ânimo e semear, o Senhor vai soprar o teu nome em cada cidade, em cada bairro, em cada estado, dentro do nosso país, o Brasil, fora do país, meu Pai, onde quer que essa pessoa estiver me ouvindo, receba a semente de Deus para prosperar, receba a prosperidade, receba a Arabacalabaiaçuri, Calabachandarai, meu Deus, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, Arabacalabaiaçuri, meu Deus, que coisa linda, que coisa tremenda, meu Deus, faz a grande obra, Senhor, é que eu lhe peço, meu Deus, e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, meu Pai, sementes são dadas por Deus para serem semeadas, meu Pai, obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Bate palma bem forte para Jesus. Mas bate com alegria, bate com gozo, aleluia, aleluia. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.